prolongar mais o tempo para o pregador, tá bom? Bora deixar mais tempo para o pregador, embora não venha utilizar tanto tempo. Mas vamos lá. Lucas capítulo 19, por favor. A partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Um texto clássico, um texto que nós exploramos ele na última reunião de homens que nós fizemos, mas é um texto que nos dá muito aprendizado e nos traz muitas lições para a vida prática, especialmente naquilo que se refere à maior de todas as missões, ou a maior missão, podemos dizer assim. Eu, domingo passado, deveria ter enfatizado, não enfatizei, mas deveria ter enfatizado qual é o maior bem que uma pessoa pode fazer a outra pessoa. Eu falava do maior milagre, mas acabei esquecendo de dizer para a igreja qual é o maior bem que uma pessoa pode fazer a outra pessoa. O maior bem que se possa ser feito a uma outra pessoa é você conduzi-la até Cristo. Não há bem maior que se possa fazer a um ser humano, a um indivíduo, senão você conduzir ele até a pessoa do Senhor Jesus. E foi exatamente isso o que aqueles amigos ou aqueles homens que viram aquele paralítico naquele leito fizeram. Conduziram aquele homem até o Senhor Jesus, claro que pensando numa necessidade. Mas quando nós conduzimos as pessoas até o Senhor Jesus, Ele é que sabe o que se precisa ser feito na vida de qualquer pessoa. Eu estava ouvindo um dos últimos hinos que os irmãos cantaram agora há pouco, é um dos hinos que nós mais temos ouvido no meio batista, e foi o hino que nós mais ouvimos na convenção batista brasileira, que aconteceu em janeiro, lá na cidade de Fortaleza. Esse é um dos hinos que tem sido mais tocado no nosso país, porque é um hino que fala da missão da igreja, é um hino que fala da misericórdia do Senhor, é um hino que fala do evangelho da salvação alcançando o coração das pessoas, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos desafios. Essa é a mensagem do evangelho para as pessoas. E aqui nós temos Jesus, do seu ministério terreno, passando pela última vez. Aquela seria a última vez que Jesus estava se direcionando para Jerusalém, não é, Zezinho? Porque estava próximo da sua crucificação. E ele, pela última vez, passava pela cidade, ia para a cidade de Jerusalém e, consequentemente, passando pela cidade de Jericó, que ficava próximo a Jerusalém. Nós sabemos que Jericó era uma cidade que abrigava muito dos fariseus e dos saduceus. Alguns deles tinham residência fixa lá, pois, costumeiramente, eles subiam para o templo, como nós vemos aquela parábola do bom samaritano, né, quando eles desciam de Jerusalém, que encontraram o homem caído, enfim. Mas era um local onde muitos judeus, fariseus e saduceus, e os homens líderes da religião daquela época tinham residência estabelecida lá. E Jesus ia passando por Jericó, abaixo da cidade de Jericó, que está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, uma das cidades mais antigas do mundo, e nessa época uma cidade ornamentada, uma cidade bonita,
se abrigava os líderes religiosos daquela época, com certeza ganhava, né, algumas qualidades a mais, até pela própria presença dessas pessoas, dessas autoridades eclesiásticas que ali residiam na cidade de Jericó, e pelo fato também que estrategicamente ser perto de Jerusalém. E Jesus estava exatamente atravessando a esta cidade em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz que ali tinha um homem, maioral dos publicanos, era, quem sabe, o secretário da fazenda, ou ministro da fazenda de Roma, um funcionário público federal, que trabalhava em favor de Roma, era um judeu que era escolhido no meio do povo para trabalhar por Roma, e ele trabalhava com a cobrança de impostos, e via de regra, as cargas tributárias eram altíssimas, o imposto que era cobrado das pessoas naquela época era altíssimo. Roma estabelecia um valor que deveria ser cobrado da população. Se o cobrador de impostos quisesse cobrar mais, ele poderia ficar à vontade. Então, esse homem, não era só o cobrador de imposto, ele era o líder dos cobradores de impostos, e com certeza, por ser alguém que arrancava, não é, recurso, que retirava, né, da economia judia para a economia romana, não era um homem bem visto. E esse homem era também alvo de um grupo de revolucionários que lá tínhamos naquela época. Esses homens eram alvos desses revolucionários, que eram, no caso, os zelotes, do qual Pedro ainda chegou a fazer parte dos zelotes, era um grupo de revolucionários lá naquela época do Senhor Jesus. Esse homem não era bem visto pela sociedade, primeiro por essa questão dele cobrar impostos, né? E aparentemente por ser um homem que de alguma forma explorava aquela população daquela época, e era um homem que, como todos eles que trabalhavam em serviço de Roma, ele era discriminado. Mas a Bíblia Sagrada diz de uma atitude, de um posicionamento muito importante que esse homem tomou na vida dele. A Bíblia Sagrada diz que quando ele soube que Jesus estava passando por ali, quando ele tomou conhecimento que Jesus estava passando por ali, ele queria ver quem era Jesus. Ou seja, ele queria conhecer Jesus. Nem sempre nós teremos Jesus apresentado por outras pessoas. Nem sempre será fácil ter conhecimento de Cristo. Mas é importante que haja um despertar no coração de cada um de nós, de verdadeiramente sabermos quem é Jesus. Nós temos pessoas que estão caducando na igreja, mas que ainda não sabem quem é Jesus. Tratam Jesus como um garçom, tratam Jesus como alguém que está pronto a suprir as suas necessidades, mas não sabem quem é Jesus verdadeiramente, porque Jesus faz essa pergunta para os discípulos. Lembra lá em Mateus capítulo 16, Jesus pergunta aos discípulos, o que é que as pessoas dizem a meu respeito? E os discípulos disseram, você é um profeta, você é Elias e tal, você é um pregador, mas vocês, quem dizeis que eu sou? Para Jesus, essa pergunta continua soando aos nossos ouvidos, quem é Jesus para você? Esse homem tinha esse esforço em saber quem era Jesus. Claro que já tinha ouvido falar de Jesus, claro que você já ouviu falar de Jesus, você já leu, talvez você já tenha até pregado sobre ele, mas você sabe quem é Jesus? Só tem uma forma de nós conhecermos uma pessoa verdadeiramente como ela é. Muito mais do que alguém citar, falar da sua biografia, dos seus feitos, qualquer outra pessoa falar desse alguém, por mais próxima que essa pessoa seja desse alguém, só existe uma forma de verdadeiramente nós conhecermos alguém, por meio da intimidade. Não tem outra forma melhor de nós conhecermos uma outra pessoa, senão por meio da intimidade. Esse homem buscava saber quem era o Senhor Jesus. Ele não estava satisfeito somente com o anúncio do que ele fazia, do que ele vinha fazendo, mas ele tinha uma limitação física, e além dessa limitação física que ele tinha uma multidão, como sempre, né, nós vamos ter uma multidão entre nós e Jesus. Sempre algumas pessoas vão encontrar uma multidão, e quase sempre essa multidão é uma multidão que exclui. Quase sempre essa multidão é uma multidão que impede o nosso acesso até Jesus, que não deixa com que o caminho até Jesus seja facilitado.
E eu digo com muita tristeza, porque muitas vezes essa multidão ela é composta de cristãos. Cristãos que só sabem vigiar o pecado alheio. Cristãos que só sabem apontar a culpa alheia. Cristãos que muitas vezes não dão testemunho e acabam servindo como uma multidão que impede as outras pessoas de chegarem até o Senhor Jesus por meio dos seus escândalos. Mas esse homem também tinha uma multidão que impedia ele de chegar até o Senhor Jesus, porque ele não podia, como alguns de nós fazemos em uma multidão, entre olhar por cima do ombro das outras pessoas, dos ombros das pessoas, porque ele era um homem de baixa estatura. E por ser um homem de baixa estatura, é comum que as pessoas que são de baixa estatura, qualquer limitação física que nós temos temos um preconceito, um alto preconceito. Muitas vezes, nos autodiscriminamos, não só as pessoas que nos discriminam, mas algumas pessoas. Eu ouvindo uma vez de um colega, não é? E ele, como era um homem de baixa estatura, né, não sei se era da altura do Zaqueu, mas uma vez ele falou para mim, falou no meio de um grupo, né, eu achei aquilo estranho. Ele disse, olha, se eu tivesse a altura do pastor Augusto, eu só andava de terno. E eu, de fato, não vi aquele colega de terno, ele não usava terno, não sei como é que ele se sentia, mas, de certa forma, tinha um preconceito no coração daquele colega. Como assim tem preconceito no coração de cada um de nós? Eu não sei quais são os preconceitos, quais são as pré-compreensões. O preconceito já está dizendo, é um conceito antecipado. É você elaborar uma ideia acerca de si próprio antes que alguém projete essa ideia. Qual é o preconceito que você tem? É possível que esse cidadão tivesse algum preconceito, mas nesta hora, se ele tivesse algum preconceito, ele resolveu romper esse paradigma, ele resolveu romper com esse preconceito. Porque nós temos os nossos meios, nós podemos dar o jeito que for possível para que nós rompamos os nossos preconceitos. E principalmente se esse preconceito é algo que precisa ser rompido para chegar até o Senhor Jesus. Eu já conversei com colegas que tinham dificuldades para pregar o evangelho para pessoas abastadas. Então são os mais diversos preconceitos. Eu estou falando isso do nosso meio, do meu meio, da minha classe. Esse homem poderia até ter algum preconceito, a Bíblia não diz que ele tem, mas uma coisa é certa, isso não o impediu dele buscar a salvação em Jesus Cristo. Ele não impediu dele buscar intimidade com Cristo. Ele viu uma árvore, e aquela árvore serviria para que ele subisse nela e tivesse uma visão melhor de tudo que estava acontecendo no ambiente, especialmente do Senhor Jesus. Agora eu fico imaginando a cena, irmãos. Eu fico imaginando a cena, um homem desse que era muito conhecido, um homem desse que com certeza usava as melhores vestes daquela época, agora tendo que subir naquela árvore, sujeito a enganchar suas roupas naquela árvore, rasgar sua roupa. Hoje a vestimenta, né, do ocidental, especialmente nos nossos dias, a maioria das pessoas no mundo é muito prática para nós. Hoje, para um homem comum, hoje é muito fácil nós escalarmos uma árvore ou qualquer coisa que o valha. Mas naquela época não, nas vestes que aqueles homens usavam. Ele teve que romper vários preconceitos, ele teve que superar vários desafios, porque querendo ou não, é chato uma pessoa estar de vestidos, né, uma roupa pesada, né, cheia de tecidos, e ter que escalar uma árvore. Por que não na outra oportunidade? Por que não ele, como autoridade, usar de influência e mandar alguém ir lá e falar com o Senhor Jesus? Mas o Senhor Jesus, ele quer um relacionamento íntimo, de amor com cada um de nós. Ele quer o nosso tete a tete, ele quer a nossa intimidade. Ele não quer usar meios, ele não usa intercessores para poder falar conosco, para poder se relacionar conosco. Ele pessoalmente quer se relacionar com você. E Zaqueu descobriu isso. Ou melhor, Zaqueu, conduzido pelo Espírito Santo, ele resolveu subir naquela árvore para ver que era o Senhor Jesus. E uma coisa interessante, muito interessante, que nos deixa claro aqui na leitura que nós fizemos, é que parece que Zaqueu estava procurando conhecer Jesus, mas Jesus já tinha procurado Zaqueu. Parece que você, nessa noite, veio aqui para a igreja, você resolveu, tomou a atitude de vir para a igreja,
mas Jesus que convidou você para estar hoje aqui na igreja. A Bíblia Sagrada diz que ele correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu já estava nos planos do Senhor Jesus. Muito mais do que estar procurando Jesus, Jesus já estava procurando a ele. A palavra de Deus diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao homem, tudo quanto pedis ao homem, em meu nome, ele vos conceda. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Ou seja, você é procurado pelo Senhor, no meio de uma multidão. Por que Jesus, no meio de uma multidão, foi observar logo um homem que estava em cima de uma árvore? Se o Senhor Jesus não tivesse propósito na vida dele, era mais um na multidão. E eu quero dizer que você não é mais um na multidão, você é alguém por quem Jesus agora está fitando o olho. Jesus agora está com a atenção voltada para você. Você agora está no foco do Senhor Jesus, não importa a sua condição. Não importa o que você faça, não é pela importância de Zaqueu, porque nesse mundo nós julgamos as aparências, esse mundo usa a lei da reciprocidade, não é porque Zaqueu era um homem rico, porque nessa mesma passagem do Senhor Jesus, no capítulo anterior, nós vamos ver ele abençoando, salvando a vida de um homem que estava à margem, um homem desconhecido, enquanto aqui nós temos um homem que era muito conhecido e rico, nós temos um que era mendigo, ele estava pedindo esmola, e quando soube que o Senhor Jesus ia passando, o cego de Jericó, ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós vamos entender com isso que o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, que Jesus não escolhe pessoas para poder se relacionar, para poder salvar. Jesus salva o rico, salva o pobre, Jesus salva qualquer pessoa que abra o seu coração por ele. Aquele cego, no momento anterior, clamou pelo Senhor Jesus. Esse homem, posteriormente, ele agora se mostra para o Senhor Jesus. Ele faz a parte dele. Ele subiu aquela árvore, e o subir dessa árvore significa muita coisa. Significa o descer daquele homem. Significa o despir-se da sua vaidade. Significa o despir-se do cargo que ele ocupava. Significa despir-se de tudo aquilo que proporcionava a ele um status quo. Foi um ato de humildade, subir a árvore foi um ato de humildade. E nesse ato de humildade, é impossível passar despercebido pelo Senhor. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, carta de Pedro, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a vosso tempo ele vos exalte. Humilhai-vos, pois. Quanto mais próximo de Deus, você vai ver um homem, mais humilde ele é. E esse homem agora estava se aproximando do Senhor Jesus e usou essa árvore como trampolim, podemos dizer assim. E ele foi visualizado pelo Senhor Jesus, porque visto ele já tinha sido. Ele foi visualizado pelo Senhor Jesus, porque visto ele tinha sido. O Senhor Jesus viu você antes de você vir aqui para a igreja. Ele viu você quando você se aprontava, quando você se arrumava para vir para cá. No meio da multidão, tantas pessoas dessa hora indo para tantos lugares, mas o Senhor Jesus viu quando você vinha para cá. A Bíblia Sagrada diz que ele desceu depressa quando Jesus disse que iria para a casa dele. Que coisa maravilhosa. Desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Vou falar uma coisa para você, com toda a sinceridade do meu coração. O Senhor Jesus quer voltar com você hoje para a sua casa. O Senhor Jesus quer voltar com você hoje para a sua casa. Ele disse para Zaqueu: Zaqueu, me convém hoje estar com você na sua casa. E a palavra de Deus diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo: ele se hospedara com um homem pecador. Não houve uma torcida organizada, não houve nenhuma vibração,
Não houve nenhuma motivação por parte das pessoas, especialmente as religiosas, que deveriam vibrar: olha, agora um homem pecador abandona o seu pecado. Olha, agora esse homem que explora as nossas finanças, ele agora está abrindo o coração dele para o Senhor. Muito pelo contrário, eles ficaram murmurando, eles ficaram se queixando, se reclamando. Não se preocupe, não vai faltar pessoas para murmurar da sua intimidade com Deus, da sua aproximação com o Senhor. Não vai faltar pessoas, porque é comum, quando nós buscamos o Senhor, nós vamos encontrar a diversidade, especialmente de pessoas, mas a vida, ela é assim mesmo, porque esta é uma relação que cabe a você e ao Senhor, a sua relação íntima com o Senhor. Ninguém vai poder se relacionar com Deus por você, é a sua relação com Deus. Sabe, ainda que haja marido e mulher, nós sabemos que há um nível de intimidade, às vezes da esposa para com Deus, do esposo para com Deus, há um nível de intimidade, mas é a sua relação com Deus. A Bíblia Sagrada diz que cada um de nós dará conta de si mesmo ao Senhor. Será se esses homens aqui que estão murmurando, será se alguma vez nas suas vidas eles se prontificaram a interceder por Zaqueu? Esse homem era um homem público, que era mal visto na sociedade, mas nós vamos perceber que ele não era um homem alvo das orações daqueles que esperavam a salvação de Israel. Qual é o homem público mais detestável na nação para você? Qual é o homem público mais detestável na nação para você? Quantas vezes você intercedeu por ele? Quantas vezes você pediu pela salvação dele? Souza, quantas vezes você orou por um homem mais detestável da nação? Mateus. Zaqueu não era alvo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo não sendo alvo das orações desses homens, dos religiosos, ele era alvo da graça de Deus. Nós temos dificuldade de entender a graça do Senhor Jesus. Nós não vamos entender. Nós vamos experimentar, nós vamos provar dela, mas nós não vamos entender. Mas esse homem aqui recebe a retaliação, podemos dizer assim, daqueles que deveriam lutar pela salvação dele. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: veja só o que acontece com alguém que realmente teve um encontro com Jesus. Olha o que acontece com alguém que realmente tem um encontro com o Senhor Jesus. Entremente se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela não é avarenta. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela não é voltada ao materialismo. Ela é desapegada ao Deus Mamon, que é o Deus das coisas materiais. Não é uma pessoa que joga fora o que tem. Pelo contrário, ela valoriza muito mais. Eu digo falei outra vez para a igreja, a gente percebe quando uma pessoa valoriza o que Deus dá para ela, até pelo um tênis que ela lava, até por uma calça que ela procura passar, uma camisa que ela procura lavar. Isso é uma forma de valorizar aquilo que Deus nos dá. Mas uma pessoa que tem realmente um encontro com o Senhor Jesus, é uma pessoa que tem um desprendimento material. Você é desprendido materialmente? Para pensar. Eu não vou entrar aqui em outros detalhes, porque senão vão dizer que eu estou apelando. Mas você é desprendido materialmente? Se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens.
Era um homem muito rico e era muita coisa para dar para os pobres. Alguns meses atrás, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco triste comigo mesmo. E eu posso dizer até que veio um certo sentimento de revolta, e não estou falando aqui para me vangloriar diante de pessoas, longe disso, porque soberano é o Senhor, Ele é que é bom, Ele é que é maravilhoso, mas isso prova a nossa pecaminosidade. É que eu olhei para uma sapateira lá em casa, eu digo, meu Deus, mas eu tenho um sapato demais. Outro dia eu não tinha um para calçar, eu não tinha um par de sapato para calçar. O primeiro sapato que eu posso ir na minha vida foi um sapato velho que alguém me deu, porque meus pais não podiam comprar. E hoje eu olho para a minha sapateira lá em casa, quantos sapatos de quantas pessoas que não têm. Eu escolho o sapato que vou calçar. Mas tem muitas pessoas que não podem fazer essa escolha porque não têm opção de escolha. Esse homem resolveu abrir mão da metade do que ele tinha. Se ele era um homem muito rico, ele estava dando aqui muita coisa. Ah, mas ele só deu porque tem muita coisa. O seu tudo é o tudo dele. Cada um tem o seu tudo. Ele não deu aqui 10%. Porque até pregar os 10% dói. No coração, na alma de muitos cristãos. Se pregar os 10%. Agora esse homem aqui, ele restituiu, foi metade, deu metade dos seus bens. Ele ganhou legalmente. Embora fosse uma exploração, mas ele tinha legalidade romana. Nós sabemos que o nosso direito, o direito no Ocidente é fundamentado no direito romano, sabe disso, né? O direito no Ocidente é fundamentado no direito romano. Ele tinha legalidade de Roma. Era imoral? Era, mas era legal. Mas aquilo que ele ganhou legalmente, ele abriu mão da metade do que ele tinha, 50%, não foi 10%. Tem pessoas que têm dificuldade com 10%, quem dirá com 50%. Irmãos, um encontro com Jesus é encontro com Jesus, sabe? Um encontro com Jesus, ele impacta muitas coisas da nossa vida, ele muda muitas coisas. Quem realmente se encontra com Jesus. Tem pessoas que se encontraram com religião. Tem pessoas que se encontraram com a igreja, tem pessoas que se encontraram com um grupo denominacional, mas ainda não se encontraram com Jesus. Por isso eu fiz a pergunta para você: você conhece Jesus? Você tem intimidade com o Senhor Jesus? Metade dos meus bens resolvo dar aos pobres. Jesus pediu, Jesus mandou ele dar. Jesus nem pediu, nem ordenou que ele o fizesse. Tem coisas, irmãos, que precisam ser feitas, que não precisa pastor apelar, que não precisa irmão A ou B apelar, que não precisa alguém chegar na sua porta e bater com o pires na mão. Não precisa. Se você realmente teve um encontro com o Senhor Jesus, você tem sensibilidade do Espírito Santo do Senhor. Você sabe que alguém tem alguma carência material. Às vezes é uma pessoa que você ama, às vezes é uma pessoa que está perto de você. Você está vendo a pessoa padecendo de uma necessidade, mas não o faz, porque você ainda não se encontrou com o Senhor Jesus. Você está dentro de uma igreja, faz parte de uma religião, faz parte de um grupo, mudou até um certo comportamento, mas ainda não se encontrou com o Senhor Jesus, pois você precisa se encontrar com Ele. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eu falava na reunião dos homens que o que precede a culpa é o arrependimento. Algumas pessoas acham que o que antecede a culpa é o arrependimento. Eu estou arrependido, eu não vou fazer. Não, a gente só se arrepende depois do que faz. Convenhamos. Então, o que antecede a culpa é o arrependimento. E o que deve caracterizar o arrependimento é o desejo de restaurar, de refazer, de restituir o mal que nós causamos a alguém ou a alguma coisa. Você deve dinheiro a alguém, e aí a pessoa vai e lhe perdoa, você não pode pagar. Mas chega um determinado momento, você de repente começa a ter dinheiro novamente. Você tem a obrigação de devolver o dinheiro que você devia.
Mas já perdoou, tá, tudo bem, agora é vida nova. Não, você tem a obrigação de restituir. Naquilo que for necessário, que deve acompanhar o nosso arrependimento, naquilo que for necessário nós fazermos uma restituição material, seja ela qual for, nós precisamos fazer muito mais do que uma expressão verbal. Me perdoe, um choro, um quebrantamento, ou realmente houve, mas restitua o dano que você causou. Restitua. Se em alguma coisa tem defraudado alguém, ele tinha suas dúvidas, porque estava com a legalidade de Roma, mas percebeu que a coisa era legal, mas era imoral. Por isso que esse se em alguma coisa tem defraudado alguém, restitua 4 vezes mais. Quem realmente se encontrou com o Senhor Jesus, meu irmão, é desprendido das coisas materiais e também está preocupado em desfazer todo o mal que ele fez. Quem se encontra com o Senhor Jesus é desprendido das coisas materiais e é preocupado em desfazer todas as coisas que ele fez. E quando ele fala isso para o Senhor, o que é que o Senhor diz para ele? Hoje houve salvação nesta casa, pois aqui também este é filho de Abraão, ou seja, um homem de fé. Hoje houve salvação nesta casa, porque este aqui também é filho de Abraão. A ênfase é: o maior propósito, projeto de Deus para a sua vida é a salvação da sua alma. Esse homem era um homem rico, um homem influente, ele não ficou pobre para se salvar, porque nós, na passagem anterior, capítulo 18, a gente vai ver um pobre se salvando, um mendigo, aqui também tem um rico se salvando. Não é pelo que nós fazemos ou pelo que nós deixamos de fazer, mas é por aquilo que o Senhor Jesus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer salvar a tua alma, e hoje, assim como ele passou no Jericó, que era a última passagem dele, hoje ele está passando por aqui. Não sei se você vai ter uma outra oportunidade. Deus dê a você longos anos de vida, que amanhã você amanheça com vida para ter mais uma oportunidade, mas sabemos que nunca mais essa data vai se repetir no calendário mundial. Nunca mais essa data vai se repetir no calendário mundial. E essa é a oportunidade que Deus está dando para você. Fique de pé, em nome de Jesus.